Então, vamos lá, pessoal. Boa noite. Vamos começar a nossa aula. Eu tenho o hábito aqui de desligar a câmera, porque tem gente que fica no celular e acaba a câmera consumindo uma quantidade de dados maior, né? Então, para evitar isso, a gente vai desligar a câmera aqui, se não for problema para vocês. Vocês prestam mais atenção nos slides do que em mim. Mas qualquer coisa, vocês podem falar aqui no chat, que eu estou de olho nos slides e no chat, tá bom? Vamos lá, então. Então, vamos começar. Bom, para explicar um pouquinho da dinâmica para vocês, né, as aulas de plantão, as nossas webconferências, eu tento trazer alguns exercícios e trabalhar com esses exercícios. Então, à medida que os exercícios vão avançando, vocês vão perceber que a gente vai também revisando todas aquelas aulas que vocês tiveram já previamente, né? Isso se vocês já conseguiram assistir todas as aulas. Então, eu peço a gentileza do seguinte, ó, se porventura, no decorrer da explicação aqui, vocês sentirem que, opa, fiquei com alguma dúvida. Se aquela dúvida, sim, for algo pontual daquela questão exatamente, até peço que vocês já comentem qual é a dúvida. Agora, se é uma outra dúvida que é referente ao conteúdo que vocês já leram ou viram antes da aula de hoje e que não apareceu, aí eu peço para vocês deixarem para o final. Vocês vão ver que a nossa aula ela vai ter um período de 1 hora, são 8 horas e 6 minutos aqui no meu relógio, então a nossa aula vai até umas 9 horas e 6 minutos, 9 horas e 10, geralmente passa um pouquinho. Por que passa um pouquinho? Porque o pessoal às vezes tem algumas dúvidas, né? Então esse tempinho que a gente dá a mais ali acaba sendo utilizado para o pessoal tirar essas eventuais dúvidas que venham a surgir no decorrer da explicação. Tranquilo, pessoal? Então vamos começar. Bom, a primeira questão que eu trouxe aqui, ela fala assim, ó, sobre matéria, observe as afirmações abaixo. A primeira afirmação fala assim para a gente, ó, o átomo é constituído por 3 cargas elétricas, próton, que seria uma carga elétrica positiva, elétron, que seria uma carga negativa, e nêutron. E lá embaixo vai pedir para a gente verificar se essas afirmações são verdadeiras ou falsas, né? Então vamos olhar, será que essa primeira afirmação, ela é verdadeira? São essas 3 cargas elétricas que existem, próton, elétron e nêutron? É isso aí, pessoal, essa questão ela é verdadeira. Muita gente confunde, né? Opa, beleza, se vocês vão participar, eu espero um pouquinho, tá? É que às vezes o pessoal tem o hábito de não participar, mas se vocês participarem, melhor ainda. Tá travando, Daisy? É só com a Daisy que tá travando, pessoal? Mais alguém está sentindo esse problema de travar aí? Se estiver travando, eu peço para o pessoal da tecnologia dar uma mão pra gente. Então, Daisy, pode ser que seja alguma coisa na tua internet, né? É por isso que eu até desligo a câmera, porque a câmera também consome um pouquinho de dados, né? Então, vamos continuar. Se tu sentir alguma dificuldade aí, de repente tu reinicia. Não, tá travando. Está tudo escuro, mais escuro a câmera, né? Os slides estão aparecendo, beleza? Isso, eu desliguei a câmera para quem tiver aí no celular não ter problema. Vocês querem me ver aqui enquanto eu explico aqui? Não, não precisa, né? Bom, pessoal, vou continuar aqui. Se vocês quiserem me ver, vocês me avisam aí. Então vamos lá. Essa primeira afirmação, ela é verdadeira. Por que ela é verdadeira? Porque próton, elétron e nêutron são as 3 partículas que a gente encontra em qualquer átomo, né? E o nêutron, às vezes o pessoal confunde, opa, o nêutron não é carga elétrica, apesar por ser neutra, né? Mas na verdade o nêutron é considerado sim uma carga elétrica, ok? No núcleo, especificamente no núcleo do átomo, encontramos os prótons e os elétrons, enquanto que na eletrosfera encontramos os nêutrons. Será que essa é a ordem correta? Na... Só um minutinho aqui, pessoal. Ô, Andresa, eu recebi uma solicitação aqui, tu consegue ver? Alguém querendo falar, não é contigo não, né? Só um minutinho, pessoal, que eu vou chamar o pessoal da tecnologia aqui. Ô, Andresa, consegue vir aqui? Vamos tentar resolver isso.
Só um minutinho, pessoal. Vou pedir para o pessoal me dar um apoio aqui para a gente ver esses probleminhas que estão acontecendo aí. Agora consegue ver meu rosto? Meu rosto consegue ver, tu não consegue ver os slides que aparecem junto? Se eu desligar a câmera, ninguém mais vê os slides? Tá, então eu vou deixar a câmera rodando aqui. É que teve alguém reclamando ali que depois que eu desliguei a câmera não via mais os slides. Os slides não. Ah, que estranho. Vocês estão usando Vocês estão usando o Google Chrome? Tentem utilizar o Google Chrome, que talvez ajude. Isso, a maioria está usando o Google Chrome, pelo jeito. Tá, pessoal, quem não está usando o Google Chrome, tenta utilizar então, tenta utilizar o Google Chrome, que às vezes o Mozilla, outro navegador, ele acaba pedindo para habilitar alguns cookies ali, alguma outra função que talvez o teu não esteja habilitado. Pois é, Vitor, eu vi que tu mandou uma solicitação aqui de áudio. Eu vou rejeitar, tá? Porque a gente não costuma receber áudio aqui. Pronto. Pronto, pessoal. Quem não está conseguindo acessar os slides, pelo que eu estou vendo, são algumas pessoas apenas, não são todos. Então façam o seguinte, ó, tentem sair do navegador de vocês e tentem entrar no Google Chrome, se vocês não tiverem, né? Tentem entrar no Google Chrome. Desliga, liga de volta, né? Alguma coisa assim, né? Algum probleminha que houve aí ao fazer a conexão com a nossa transmissão. Certo? Enquanto vocês fazem isso, eu vou continuando aqui essa questão, mas vou falando de forma mais pausada aqui para dar tempo de vocês fazerem isso. Certo? Então vamos continuar aqui, pessoal. No núcleo do átomo encontramos os prótons e os elétrons, enquanto que na eletrosfera encontramos os nêutrons. Essa afirmação, ela é correta? Olha, essa afirmação, ela não é correta. Por que ela não é correta? Porque há uma inversão aqui. Ó. No núcleo do átomo encontramos os prótons e os nêutrons, enquanto que na eletrosfera, olha a dica, eletrosfera, encontramos os elétrons e não os nêutrons. Então essa afirmação acaba sendo falsa. Terceira afirmação. Átomos com escassez de elétrons são chamados de íons negativos. Átomos com escassez de elétrons, ou seja, na falta de elétrons. Ó, lembrando que elétrons são cargas negativas. Será que vão ser chamados de íons negativos? Não, né? Vão ser chamados de íons positivos. Por que de íons positivos? Ora, se vai ter menos cargas negativas do que cargas positivas, aquele átomo, vamos colocar assim, ele vai ficar carregado mais positivamente do que negativamente. Então, ele vai ser um íon positivo. Então, essa afirmação também é falsa. Quarta afirmação. A transferência de elétrons só ocorre na última camada da eletrosfera. Essa afirmação, ela é sim verdadeira, né? A transferência de elétrons de um átomo para outro só vai acontecer na camada de valência, ou seja, na última camada da eletrosfera. Isso dá para nós as afirmações verdadeiras 1 e 4, que dá a letra B, né, pessoal? Então, primeira questão, letra B, certo? Havendo dúvidas aí, podem colocar para a gente, que a gente tira as dúvidas na hora. Senão eu passo para a próxima questão. Segunda questão. Sobre agora eletrostática. Observe as afirmações abaixo. Então, olha só, quando a gente fala de eletrostática, a gente está falando de cargas elétricas que não se movem. Não é que elas não se movem, elas ficam se movendo sim, mas apenas numa única região em um corpo.
elas não tendem a sair, a se locomover de um corpo para outro, por exemplo, ou percorrer um caminho grande. Elas ficam em apenas uma determinada região. Agora, quando a gente fala de eletrostática, aparecem essas três afirmações aqui que a gente vai ler junto. Ó. Primeira, cargas elétricas de mesmo sinal se atraem, enquanto que as cargas elétricas de sinais diferentes se repelem. As cargas neutras não interagem entre si, e nem ou com outras cargas. Essa afirmação está verdadeira. Cargas elétricas de mesmo sinal. Opa, desculpa, aqui houve um equívoco. Cargas elétricas de mesmo sinal, elas se repelem, enquanto que as cargas elétricas de sinais diferentes se atraem. Né? Aqui, então, houve uma confusão, pessoal, certo? Eu vou fazer uma anotação aqui, que essa questão aqui eu tenho que mudar. Eu sabia que eu tinha que mudar alguma coisa nessa aula, não lembrava que era essa questão. Só deixa eu fazer aqui. Pronto. Tenho aqui já reservado. Para a próxima aula eu já consegui corrigir isso, ok? Então essa primeira ali, ó, pena que eu não consigo editar, tá? Vocês me desculpem. Mas essa aqui eu não consigo editar ali, então eu tenho que colocar ali ela como falsa e não como verdadeira. Vai ficar gravado sim. Eu estou gravando ali a nossa aula. Depois você pode tentar assistir ela a modo gravado, pode ser? Ela já está gravando aqui, ó, já tem 11 minutos de gravação. Então vamos lá, pessoal. Peço desculpas ali porque a primeira afirmação ela é falsa, né, e ali ela apareceu como verdadeira. É porque houve uma confusão. Ó. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem. Né, ó, positivo com positivo vai se repelir. Negativo com negativo vai se repelir. Enquanto que cargas elétricas de sinais diferentes se atraem. Então, olha só, positivo com negativo vai se atrair. Né? Até pouco tempo atrás a gente tinha uma frase aí bem famosa, né? Os opostos se atraem. Né? Hoje essa afirmação, essa frase, ela perdeu, né? Saiu um pouquinho de linha. Vamos para a segunda afirmação. A força eletrostática depende de três fatores: do meio em que as cargas elétricas se encontram, do valor das cargas elétricas que estão interagindo e da distância que separa estas duas cargas elétricas. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Ela é verdadeira. Por que ela é verdadeira? Ela é verdadeira porque ela segue a lei de Coulomb, quando fala lá para nós, olha, toda carga, toda força elétrica ou toda força eletrostática, ela depende dos meios em que essas cargas elétricas estão. Né? Então, por exemplo, vamos imaginar, se a gente tiver duas cargas elétricas, na água a gente tem uma resistência do meio. Se a gente tiver duas cargas elétricas no ar, essa resistência do meio ela tende a diminuir. Quando a resistência do meio tende a diminuir, a interação entre as cargas elétricas tende a aumentar, ou seja, vai ser mais forte a atração entre essas duas cargas. Da mesma forma, quando a gente tiver cargas elétricas, quanto maior o número, ou a quantidade, ou o valor de cargas elétricas, mais intensidade eletrostática a gente vai ter. Né? E também, quanto mais próximo tiver essas duas cargas elétricas, maior vai ser a força de interação entre essas duas cargas. Agora, quanto mais distante estiver essas duas cargas elétricas, aí essa força eletrostática ela tende a diminuir. Diminuir como? No quadrado da distância. Ou seja, quanto mais longe, muito menor fica essa interação entre as duas cargas elétricas. Tá certo? Então, essa segunda é falsa. A terceira, cargas estáticas precisam ser consideradas no reabastecimento da aeronave para prevenir possível ignição do combustível. Olha lá, vou carregar um avião. Antes de carregar o avião, o que eu preciso fazer? Vocês leram lá no material? A gente tem que aterrar, né, o avião. Isso aí, Bruno, tem que aterrar o avião. Eu não posso tentar abastecer, né, reabastecer o avião sem antes aterrar o avião. Senão eu corro o risco de uma daquelas cargas eletrostáticas que há em toda a fuselagem do avião, ela passar pelo combustível e acabar gerando uma combustão, né, que vai funcionar como uma ignição.
e aí vai ter uma explosão daquela região onde a gente vai estar abastecendo, né? Então é preciso sempre aterrar. Então essa aqui é verdadeira. Então, pessoal, aqui a gente tem apenas a 2 e a 3 verdadeiras, né? Lembrando que aquela primeira ali, a gente teve um erro ali na resposta. Aqui não tem 2 e 3, né? Não tem a 2 e 3. Se tivesse uma afirmação aqui 2 e 3, a gente colocaria. Nesse caso aqui, a gente poderia até anular a questão, né? Se fosse num eventual concurso, alguma coisa assim, né? Então aqui apareceria a letra D, mas essa letra D está errada, ok? Aqui é só 2 e a 3. Terceira questão. Sobre eletrodinâmica, observe as afirmações abaixo. Primeira afirmação. Para que exista o movimento dos elétrons livres em um condutor, não é necessário que uma força eletromotriz, olha lá, FEM. FEM é a abreviação de força eletromotriz. Ou também a gente conhece como tensão elétrica, certo? Então, para que exista o movimento dos elétrons livres em um condutor, não é necessário que uma força eletromotriz seja aplicada nas extremidades deste condutor. Opa, essa afirmação está errada. Onde que ela está errada? Só naquela palavrinha não. Né? Ao utilizar o não, acabou com a frase. Olha lá, se a gente tirasse o não, será que melhoraria? Para que exista o movimento dos elétrons livres em um condutor, é necessário que uma força eletromotriz seja aplicada nas extremidades desse condutor. Aí a afirmação estaria correta. Eu não tenho como gerar eletricidade, não tenho como gerar corrente elétrica em um condutor, em um fio, se eu não ligar nas extremidades desse fio uma bateria, se eu não ligar na tomada, enfim, né, eu tenho que ter uma diferença de potencial elétrico, eu tenho que ter uma força eletromotriz, eu tenho que ter uma tensão elétrica, senão eu não tenho movimento de elétrons dentro não, ao redor desse condutor, né, por esse condutor. Lembrando que os elétrons, eles sempre se movem por fora, né, do condutor, pela superfície externa do condutor. Por isso que os fios, eles são sempre encapados, né, a gente tem aquela capinha, porque se a gente desencapar e tiver ligado na tomada, a gente leva uma descarga elétrica, né, que pode ser fatal. Então essa primeira aqui, ela é falsa. Vamos para a segunda. A resistência elétrica é a propriedade de um condutor de eletricidade que limita ou restringe o fluxo de corrente elétrica. Essa afirmação aqui está perfeita, ela é verdadeira. Olha lá, a palavra resistência, né? O que quer dizer resistência? É que vai dificultar alguma coisa. Quando a gente fala em resistência elétrica, vai dificultar a passagem da corrente elétrica por aquele condutor. Então, essa questão aqui, essa afirmação está verdadeira. Terceira, são fatores que afetam a resistência, o material, comprimento do condutor, a seção transversal e a temperatura. Esses 4 fatores afetam a resistência de um condutor, de um resistor, de um material? Sim, afeta. Né? A gente tem materiais que possuem resistências específicas. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o ferro e o cobre, são 2 materiais que conduzem eletricidade? São. Porém, um vai conduzir eletricidade melhor do que o outro. Né? Qual que conduz melhor? É só a gente lembrar aí, né? Em qualquer lugar a gente encontra o fio de cobre. E o fio de cobre ele é até mais caro do que o ferro. Né? Se a gente fizesse um fio de ferro, claro que ele ficaria mais rígido, mas se a gente fizesse um fio de cobre, um fio de ferro, a gente teria que ser um fio mais grosso, né? O fio de ferro ele teria que ser mais grosso para conduzir a mesma quantidade de carga elétrica, a mesma quantidade de energia elétrica, de corrente elétrica, melhor dizendo, do que um fio de cobre. Né? Então a gente tem essa implicância do material afetar a resistência. O comprimento do condutor também afeta. Né? Quanto mais distante for o condutor, quanto mais longo for o condutor, mais resistência, mais átomos a gente vai encontrar para dificultar a passagem da corrente elétrica. Travou geral aí, pessoal? Deixa eu ver aqui. Não veio o chat aqui. Vamos ver. Quem é que falou que travou? Ainda está travando. Travou, o Paulo disse que travou. Só o Paulo travou, então? Está de boa aqui.
Então, vamos ver, ó. Vou desligar de novo a câmera para ver se melhora então. É o que eu digo, às vezes tem alguém utilizando o celular, alguma coisa, que daí não está no Wi-Fi, aí está nos dados do celular. Aí quando eu ligo a câmera ela vai te transmitir mais dados, né? Então, às vezes, acaba causando essa interferência aí na transmissão. Vamos ver se melhora para o Paulo desligando a câmera aqui, tá? Quarta afirmação. A corrente elétrica é caracterizada pelo movimento dos elétrons livres em um condutor, quando, em suas extremidades, é aplicada uma tensão elétrica. Essa afirmação, sim, essa afirmação está verdadeira, corretíssima. Olha só. Aqui foi colocada a palavra tensão elétrica, né? Então, ó, tensão elétrica, força eletromotriz ou diferença de potencial são três termos que querem dizer praticamente a mesma coisa, né? Vai gerar um campo elétrico no condutor que vai produzir, vai possibilitar o movimento ordenado dos elétrons livres, né, que tem no condutor. O que seriam os elétrons livres? Seriam justamente aqueles elétrons que tem na última camada lá do átomo, né, que a gente viu anteriormente ali. São os elétrons que podem se mover por todo o condutor. Então aqui a gente tem como correta 2, 3, 4, que vai nos dar a afirmação A, né? Vamos ver se é isso. É isso ali, A. Tá 3, tranquilo. Vamos para 4. Observe os símbolos de componentes de um circuito. Então aqui eu trouxe 4 componentes, 4 símbolos. A letra C está meio apagada aqui para mim, não sei se para vocês vai estar também, mas eu já chego lá. Na letra A, a gente tem aqui ó, um tracinho com uma bolinha e uma onda aqui, né? O desenho de uma onda. E aqui a gente tem mais um tracinho. O que a gente tem aqui? A gente tem, sempre que aparecer tracinho, ó, letra A, letra B, né? Na letra D ele também aparece um tracinho vertical ou horizontal, um tracinho reto assim, antes de chegar no símbolo, aquele tracinho só indica para a gente o fio, ok? Então a gente tem na letra A o quê? Que tipo de símbolo é esse? Na letra A a gente tem uma fonte, é uma fonte de tensão alternada, né? Essa onda indica justamente para a gente que vai ter uma variação de alguma coisa. Que alguma coisa é essa? Nesse caso, é a variação da tensão, né? Então, é a fonte de tensão que está variando, né? É uma fonte de tensão alternada, que é hora um sinal, outra hora outro sinal. Então, por exemplo, aqui na região de Florianópolis, a gente tem uma tensão na nossa rede de 220 volts, né? Não sei se na região de vocês também é esse mesmo valor. Esse 220 volts, para nós, não é um 220 contínuo, é 220 hora positivo, 220 hora negativo, né? Essa alternância de positivo para negativo, ela acontece quantas vezes? Ela acontece com uma frequência de 60 Hz. O que significa essa frequência de 60 Hz? Que ela varia de positivo para negativo em apenas 60 vezes em apenas um segundo. Então, é positivo, negativo. 60 vezes em apenas um segundo. Diferente do símbolo que a gente encontra na B. Né? Na B a gente tem o quê? A gente tem uma fonte de tensão contínua. Essa fonte de tensão contínua, ela produziria, digamos assim, né, uma tensão de 220 somente positivo, por exemplo, né? Não encontramos fontes de tensão de 220 volts, por exemplo, né, contínuo. Geralmente a gente utiliza fontes contínuas de 12 volts, né, a bateria, 1,5 volts, a pilha, né, 3 volts, algumas pilhas, 9 volts, algumas baterias também, 24 volts, enfim, né? Geralmente são essas tensões que a gente encontra. Na letra C, a gente, não sei se vocês conseguem ver o desenho, mas se vocês pegarem a letra A, é só tirar tudo que há ali, menos aquela onda. Então, na letra C seria só a onda, tá? Que ficou meio fraquinho o desenho.
Até eu vou anotar isso aqui também para eu melhorar esse desenho. Só um minutinho para eu colocar aqui, vou botar uma foto aqui, que daí depois eu lembro. Pronto. Então, ali na letra C, a gente tem aquela onda, né, que significa para nós um fusível. Né? O que é esse fusível? A gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Vou falar um pouquinho dele depois. E na letra D, a gente tem aquele tracinho ali na vertical, depois com 3 risquinhos na horizontal que vão diminuindo de tamanho conforme a gente vai olhando para baixo. Aquele símbolo ali, talvez vocês encontrem, aquele símbolo ali vocês talvez encontrem em alguns equipamentos, né? Esses equipamentos que vocês encontram, esse símbolo, indica que aquele lugar ali é de aterramento, né? Então aquele símbolo é onde vai haver o aterramento do equipamento. Então a gente tem ali, ó, letra A, fonte de tensão alternada, letra B, fonte de tensão contínua, letra C, o fusível, letra D, aterramento, que nos dá como letra correta a C. Né? Vitor, aplicativo do SAM não mostra o slide, apenas a câmera, porém está desligada e só escutamos o áudio. Na aula da regulamentação, que estranho, né? Todos que estão utilizando o aplicativo, então, estão com esse problema. Quem está vendo na internet no computador normal, está tudo tranquilo. É isso? Então pode ser isso. Então a gente está com um problema no aplicativo do Samba. Agora ficou mais claro. Né? Deixa eu falar aqui com o pessoal da informática. Vocês me aguardam um minutinho só para eu falar então isso para eles. Talvez eles não consigam, não estejam me ouvindo ali. Tu ouviu ali na informação deles? Então, esse não. Mas é geral ali, todos que estão usando Samba estão com problema, não estão vendo o slide. Mas eles estão preocupados com celular. Não vê daí. Melhor. Mas eles estão falando aqui que outra aula eles conseguem ver. Conseguiram ver ali. Então eu vou explicar para eles. Não consegue explicar isso ali no chat. Pessoal, falei ali com a nossa colega. Parece que é um problema aí no tablet, no celular, realmente não funciona. Acho que ela vai até explicar para vocês no chat, tá? Então, para não deixar esse pessoal aí na mão, essa aula está sendo gravada, só para lembrar para vocês. Então, se vocês conseguirem depois acessar por um computador, vocês vão ter essa mesma aula aqui, né? Gravada posteriormente. Aí pode assistir em qualquer momento que vocês desejarem. Tranquilo, pessoal? Vou dar continuidade aqui então. Questão 5. Uma fonte de 12 volts é conectada a um resistor de 6 ohms, como ilustra o circuito abaixo. Qual será o valor da corrente elétrica que irá circular nesse circuito? Então, olha só, pessoal. A gente tem ali um circuito elétrico bem simplesinho, onde a gente tem uma fonte de 12 volts, que é uma fonte contínua. A outra, no outro lado, lá embaixo, a gente tem aquele resistor de 6 ohms. E ao redor, aquele risquinho que tem ali, vertical ali, né, aquele risco grande ali, vertical, aquilo ali nada mais é do que a simbologia de um fio. Então a gente está ligando uma fonte de 12 volts num resistor de 6 ohms, ok? Agora, quando a gente fechar esse circuito, vai circular uma corrente elétrica por ali. Qual vai ser o valor dessa corrente elétrica? Bom, para achar o valor dessa corrente elétrica, eu gosto sempre de seguir 5 passos.
Quais são os 5 passos? O primeiro passo a gente já fez, que é ler o exercício e entender o que o exercício está pedindo para a gente, né? Então, olha lá, ele está pedindo a corrente elétrica que irá circular naquele circuito ali. Agora, lido o exercício e entendido, a gente vai agora ler de novo e extrair as informações. Como assim extrair as informações? A gente vai tirar ali, ó. Opa, foi dado aquele 12 volts. O que é aquele 12 volts? Ah, o 12 volts vai ser a nossa tensão elétrica, que é simbolizada pela letra E. Então, E é o símbolo matemático de tensão elétrica. Depois, qual outra informação que foi dada? 6 ohms. Esse 6 ohms é o quê? É a resistência do resistor. A resistência é simbolizada pela letra R. Percebam que é E maiúsculo e R maiúsculo, certo? Agora, depois que a gente tirou as informações do exercício, a gente coloca a nossa equação, que seria a lei de Ohm, né? I, que é a corrente elétrica que a gente deseja saber, é igual a E, que é a tensão elétrica, dividido por R, que é a resistência elétrica. Agora a gente vai para o quarto passo, né? Então, o primeiro passo a gente leu, o segundo passo a gente extraiu as informações, terceiro passo a gente colocou a equação que a gente vai utilizar, e quarto passo, a gente vai substituir os valores que a gente encontrou na segunda leitura e colocar ali na equação. Então vai ficar I igual a 12 sobre 6. 12 dividido por 6 vai dar 2. 2 o quê? 2 amperes. Né? É sempre bom, é sempre importante a gente colocar a nossa unidade. Então a corrente elétrica é igual a 2 amperes. Isso nos dá como afirmação correta a letra C. Certo, pessoal? Então, esses 5 passos que eu trago para vocês aqui, não são 5 passos meramente que atrapalham, que alongam o exercício. Não. São 5 passos que, se vocês perceberam, eles facilitaram a nossa resolução. Porque a partir do segundo passo, quando eu extraio os exercícios, desculpa, quando eu extraio as informações, eu não preciso mais olhar lá para o enunciado do exercício. Perceberam? Quando eu falei, ó, E igual a 12 volts, R igual a 6 ohms. Aí eu botei a equação, I igual a E sobre R, e ao substituir ali o 12 e o 6, eu não olhei lá para o enunciado. Não fiquei lendo lá de novo. Eu só fui ali naquele resuminho e utilizei aqueles valores, claro que sem as unidades, ou seja, sem o V e sem o ON, e substituí ali no lugar das letrinhas. E encontrei ali, então, a corrente elétrica. Certo, pessoal? Questão 5, então, é essa aí. Na 6, a gente tem agora uma questão que envolve mais de um resistor. A gente tem agora 3 resistores. Vamos ler o enunciado primeiro. Uma fonte de 24 volts é conectada a 3 resistores de 26, 14 e 8 ohms, respectivamente, como ilustra o circuito abaixo. Qual será o valor da corrente elétrica que irá circular nesse circuito? Então, olha lá, ele pede para nós a corrente elétrica novamente. Porém, ele nos dá agora, além de uma fonte de 24 volts, 3 resistores. Esses 3 resistores eles estão ligados um após o outro. Esse um após o outro indica para nós uma associação de resistores em série. Na associação de resistores em série, a gente tem que a resistência total vai ser a soma algébrica do valor numérico dessas 3 resistências de cada resistor. Ou seja, 26 mais 14 mais 8. 26 mais 14 mais 8 dá 48 ohms. Então, a resistência total daqueles 3 resistores ligados um depois do outro equivale a 48 ohms. Certo, pessoal? Ah, é essa a resposta? Não. Se vocês olharem lá, nem tem 48 o valor, né? É porque a gente não chegou ao final da questão. Ele pede a corrente elétrica. Qual que é a corrente elétrica? A corrente elétrica vai ser, de novo, a lei de Ohm. I igual a E sobre R. O E vale quanto? 24. O R vale 48, que foi o valor que a gente encontrou na continha anterior a essa. Então vai ficar 24 dividido por 48. Pessoal,
muito cuidado aqui. Por que muito cuidado? Porque há um hábito dos meus alunos, né, eu vejo isso com muitos alunos meus, fazer o seguinte: opa, 24 dividido por 48. O pessoal pega a calculadora e bota lá 48 dividido por 24, achando que por o 48 ser um número maior do que o 24, então ele vai primeiro, né? 48 dividido por 24. Aí daria uma resposta 2. Mas não é isso, pessoal. Toma cuidado. Ó. É 24 dividido por 48. Então a gente tem que respeitar essa sequência. 24 dividido por 48 vai dar 0,5. Então a resposta correta é a letra D, 0,5 amperes. Certo, pessoal? Muito cuidado ao resolver as contas desse tipo aí. Número 7. Uma fonte de 48 volts é conectada a 3 resistores montados em paralelo, com valores de 10, 5 e 5 ohms, respectivamente. Como ilustra o circuito abaixo? Qual será o valor da corrente elétrica que irá circular nesse circuito? Então, olha lá, no circuito mostrado embaixo ali, ó, a gente tem uma fonte de tensão contínua de 48 volts. Aquele símbolozinho ali parece o quê? Parece o símbolo de duas fontes contínuas ligadas uma depois da outra. E é isso mesmo, pessoal. É como se vocês pegassem duas baterias de 24 volts e ligassem uma do lado da outra. Quando vocês fizerem isso, vocês têm uma soma das tensões das baterias. A mesma coisa, você já deve ter percebido, as pilhas do controle remoto, pilha, enfim, de brinquedo de criança. Geralmente não é só uma pilha, né? São duas pilhas, quatro pilhas, né? Algumas são baterias. Aquilo ali aí vocês vão ver que uma coloca de um jeito, a outra coloca ao contrário, né? Por que isso? Você está ligando em um lado o positivo com o negativo, né? Só juntando. Do outro lado você tem um fiozinho que vai dar a passagem da tensão, da corrente elétrica no circuito ali. Então, se eu quisesse ligar duas baterias, por exemplo, de caminhão, de 24 volts, vou ligar duas baterias para dar os 48 volts. Eu vou ligar um fio num polo positivo e esse mesmo fio no polo negativo da outra bateria. Né? Não vai ligar na mesma, senão vai fechar o curto, né? E a bateria pode até dar um problema ali para ti, né? Um risco de segurança. Não pode ligar os dois polos juntos. Então, tu vai ligar um positivo no negativo da outra bateria e depois tu vai fazer a ligação no circuito, né, através de outros fios. Então, ali então, voltando ao exercício, temos uma fonte de 48 volts, só que agora vocês podem perceber que ali temos 5 resistores que não estão ligados um em sequência do outro. Né? Se a gente voltar ali no exercício anterior, percebam a diferença. Ali a gente tem um resistor, aí um fiozinho que liga já no outro. Aqui não. Ó. Aqui a gente tem uma bolinha preta ali que simboliza um nó. Vocês conseguem ver uma bolinha preta ali? Ó? Do 10, né? Depois vai para o 5 ali. Lá em cima tem duas bolinhas pretas. Embaixo também tem duas bolinhas pretas. Aquele símbolozinho é como se fosse um nozinho. Estou juntando mais de um fio ali. Ao juntar mais de um fio ali, eu vou ter uma associação, não em série, mas sim uma associação em paralelo. Essa associação em paralelo, ela diferencia da associação em série. O que diferencia? Se a gente voltar ali, na associação em série, a gente tem em cada resistor uma tensão elétrica diferente. Porém, aquela corrente elétrica que a gente encontrou ali, de 0,5 amperes, é a corrente elétrica que vai passar em todos os resistores. E isso numa associação de resistores em série. Na associação de resistores em paralelo, a gente tem o inverso. Como assim o inverso? Aquele 48 volts vai ser a mesma tensão que a gente vai encontrar no resistor de 10, no resistor de 5 e no outro resistor de 5 também. Agora, a corrente elétrica que vai circular nesses resistores vai ser diferente daquela que sai da fonte de corrente contínua ali. Aquela corrente que sai da fonte, ela vai ser dividida proporcionalmente entre aqueles três resistores. Agora, o exercício ele pede para nós
qual vai ser a corrente elétrica que vai circular nesse circuito, ou seja, que vai sair dessa fonte antes de ser dividida entre os resistores. Para fazer isso, a gente vai ter que primeiro fazer a associação de resistores em paralelo, que é aquela equação que eu coloquei lá no livro para vocês. Desculpe a imagem aqui, mas é que eu tentei tirar a mesma imagem que tinha lá no livro, para a gente não se perder, tá? Naquela mesma web aula, não no livro, acho que foi na web aula que a gente teve, né? RT igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Fazendo a substituição ali, a gente tem 1 sobre 10 mais 1 sobre 5 mais 1 sobre 5. Fazendo essa conta ali, a gente vai ter 2 amperes. Né? Então, se vocês fizerem 1 sobre 10 ali, vai dar 0,1. 1 sobre 5 vai dar 0,2. 1 sobre 5 de novo vai dar 0,2. 0,1 mais 0,2 mais 0,2 vai dar 0,5. 1 dividido por 0,5 vai dar 2 amperes. Aqui sim a nossa resposta, então, seria... Oh, nossa, desculpa, pessoal, ali também houve um equívoco. A resistência total dali vai ser 2 ohms. 2 ohms e não 2 amperes. Ampere é a unidade de corrente elétrica. Foi isso que já me induziu ao erro. Então, eu vou tirar uma foto aqui para a gente também arrumar esse slide. Então, a resistência, nesse caso, é de 2 ohms. Tá? Agora sim, para achar a corrente elétrica, a gente vai utilizar, de novo, a mesma formulazinha, a lei de Ohm. I igual a E sobre R. I vai ser igual a E, que vale 48, dividido pela resistência que a gente encontrou ali, 2. 48 dividido por 2 vai dar 24 amperes. Aí sim, fechou a resposta da letra A. O Bruno perguntou aqui para a gente, posso também achar a corrente individualmente por resistor e somar? Pode, Bruno, pode sim. Como é que você acharia a resistência, desculpa, a corrente individualmente em cada resistor? Acredito eu que aplicaria a lei de Ohm para cada resistor, correto? Então ficaria I igual, por exemplo, no primeiro resistor, 48 dividido por 10, certo? No segundo resistor, 48 dividido por 5. No terceiro, 48 dividido por 5. Né? Fazendo essas três contas, tu acharia três resultados. Aí tu poderia somar esses três valores, aí tu também teria que ter esse valor de 24, certo? A gente até pode tentar fazer de cabeça. Vamos tentar? Ó. O primeiro resistor daria 48 dividido por 10, vai dar 4,8. Vai me ajudando. O próximo daria 48 dividido por 5, daria 9,6. Isso. O Bruno já fez ali pra gente. E o terceiro, 9,6. Somando tudo, fechou 24? Fechou. Ótimo. É isso aí, Bruno. Entendeu direitinho. Perfeito. Então, tem essas duas formas de fazer. Né? Ou a gente faz diretamente, ou a gente pode fazer desse jeito que o Bruno fez. Se achar mais fácil, toca a ficha, Bruno. Não tem problema. Questão 8. Observe as afirmações abaixo. É um resistor variável que possui três terminais. Opa, ele está falando de algum componente eletrônico aí, vamos ver. As duas extremidades e o braço corrediço são ligados em um circuito. É usado para variar a quantidade de tensão elétrica em um circuito. E é um dos controles mais comuns usado em equipamentos elétricos e eletrônicos. Alguns exemplos são o controle de volume nos receptores de rádio e o controle de brilho em aparelhos de televisão. Que elemento será que é esse? Que componente? Opa, já foi direto para a resposta. Não queria dar a resposta direta ali, mas ele já falou ali, né? Agora já mostrou. Mas é o reostato ou potenciômetro, né? Tem esse nome aí. O próximo é um dispositivo que possibilita obter mais de uma tensão de uma única fonte de força eletromotriz. Este dispositivo normalmente consiste de um resistor ou resistores ligados em série com contatos móveis ou fixos de dois contatos de terminais fixos e dois contatos de terminais fixos. Como a corrente flui através deles, tensões diferentes podem ser obtidas entre os contatos. Então, nesse caso, a gente tem um divisor de tensão elétrica.
Então, olha lá, no primeiro a gente consegue variar a potência, né? A potência de algum circuito. No outro, a gente consegue variar a tensão elétrica que há naquele circuito. Essa é praticamente a diferença de um componente para o outro. Questão 9. Aqui a gente vai falar um pouquinho dos materiais utilizados aí ao falar de magnetismo. Observe as afirmações abaixo. Então foram dadas ali 3 opções. Ó. Materiais, para a gente completar, são os materiais que são atraídos pelos ímãs. 2. Materiais, para a gente completar, são utilizados para produzir magnetos, ímãs, ou ímãs permanentes. E o terceiro, materiais, para a gente completar, são aqueles que são repelidos pelos ímãs. Então a gente tem essas 3 opções. Né? A primeira opção dos materiais seriam os materiais paramagnéticos. São os materiais que os ímãs atraem. Né? Qualquer material que o ímã atrai, ele pode ser ou paramagnético ou também o ferromagnético. Né? O ferromagnético, além de ser atraído por um ímã, também é um material utilizado para fazer um ímã. Ok? Então a gente tem esses 2 materiais que podem ser atraídos por ímãs. Diferente dos materiais diamagnéticos. Os materiais diamagnéticos não são atraídos pelos ímãs. Se vocês digitarem lá no Google de vocês depois da aula, materiais diamagnéticos, aí vai ter o Wikipedia. No Wikipedia, ao entrar, vocês vão ver uma fotinho lá. Até estive olhando outro dia, até ia colocar aqui, mas para não utilizar a imagem lá da Wikipedia, eu preferi não colocar. Mas olha só, se vocês acessarem lá, vocês vão ver que vai ter um ímã, né? E em cima desse ímã foi colocado um material diamagnético. Vocês vão perceber que ele fica flutuando sobre aqueles ímãs. Tá? Depois da aula, vocês vão lá e acessam. Então, a nossa afirmação correta aqui é a letra B. Paramagnéticos, ferromagnéticos e diamagnéticos. Questão 10. Pessoal, eu ia colocar uma questão de baterias aqui para a gente trabalhar um pouquinho da segurança de manusear elas, mas se vocês olharem lá a apostila, eu achei uma. Não fui eu que fiz a apostila, tá? Foi um outro professor que escreveu aquela apostila. Se vocês pegarem lá, ela traz de forma até bem detalhada, bem legal, gostei do jeito lá que foi colocado, né, no livro-texto, não na apostila, no livro-texto, para fazer manutenção nas baterias. Né? Então, eu aconselho fortemente vocês a lerem aquele material sempre que vocês forem fazer manutenção em baterias. Tá? Se vocês assistirem, desculpa aqui, deixa eu ver aqui, não tem nada a ver com o celular, porque eu já assisti outras vezes no celular e ficou top. Essa que tá ruim. Pois é, aqui não aparece teu nome, eu não sei como te chamar, tá? Mas assim, eu eu já falei ali com o pessoal da parte técnica, eu realmente não, eu não sei o que fazer, eu estou de mãos atadas, tá? Algum problema que está havendo aí com o Samba, né, pelo que eu entendi, no aplicativo, tá certo, pessoal? Então, é o que eu falei antes, se vocês tiverem dificuldade aí ao ver a aula hoje, essa aula vai ficar gravada, não se preocupem, e lá vocês vão conseguir assistir toda essa aula depois, ok? Então vamos continuar aqui. Ó. Como eu estava falando ali, eu ia trazer uma questão mais formulada dessa aqui de baterias, mas eu aconselho fortemente vocês a lerem aquela parte do livro-texto lá, que fala sobre as baterias, sempre que forem trabalhar com manutenção de baterias. Né? Principalmente se não for acompanhado por um profissional que já há experiência, já tem experiência com isso. Né? Por quê? Porque esse material utilizado para fazer essas baterias são altamente corrosivos, né? São ácidos. Então, ao fazer um manuseamento desse material, às vezes vocês podem se machucar seriamente. Né? Então, não façam nada que vocês tenham dúvida quando a gente falar de manutenção de bateria. Por favor. Aqui eu trouxe duas fotos para a gente ilustrar, né? Só para identificar quais são as baterias que a gente tem ali. Vocês leram na apostila já essa parte? A gente tem a bateria de chumbo ácido na letra A e na letra B a gente tem a bateria de níquel cádmio, que dá a nossa letra D como resposta.
11. Sobre dispositivos de proteção de circuitos, observe as afirmações abaixo. O fusível é um dispositivo que contém um fio mais fino do que o usado no circuito. Ao ser percorrido por uma corrente elétrica, esse fio se rompe e evita que os demais componentes do circuito se danifiquem. Essa afirmação está verdadeira. Porém, é importante enfatizar aqui, talvez seja, faltou aqui na questão, ao ser percorrido por uma corrente superior àquela que foi projetado o circuito. Então, por exemplo, eu projeto um circuito elétrico onde a corrente que deve passar é 5. Se passa 6, às vezes não acontece nada, mas se passa 10, pode queimar os componentes do circuito. Para que não aconteça isso, a gente coloca um fusível que só permite a passagem de corrente até 5, por exemplo. Então, na hora que passar 6, talvez não aconteça nada ainda, mas já deveria acontecer. Mas na hora que passar 7, deve acontecer, né? Que vai ser o rompimento desse fio. Aí só queima o fusível. Então, eu vou fazer manutenção em um equipamento, chego lá, ele não está ligando, né? Primeira coisa que eu vou olhar é o fusível. Abro lá, tiro o fusível, dou uma olhadinha, ver se aquele fiozinho não está partido. Não está partido, aí a gente vai para fazer a análise do circuito, que vai ser uma outra questão que a gente vai ver depois, certo? Então, esse fusível, 90% das manutenções que a gente vai fazer que envolvem justamente esse ponto de que já não está ligando. Muitas vezes é o fusível que está queimado, certo, pessoal? 2. O quebra-circuito é destinado para abrir o circuito automaticamente sempre que a temperatura do motor torna-se excessivamente alta. Opa, aqui falou de a temperatura do motor. Quando fala de temperatura do motor, não é o quebra-circuito que ele está falando do protetor térmico. O protetor térmico, ele vai fazer justamente isso, ele vai abrir o circuito quando a temperatura que estiver em determinado local, né, que a gente está controlando, vamos colocar assim, né, onde eu vou ter lá um sensor, ele vai acusar que a temperatura está além daquela que a gente gostaria que estivesse e vai abrir o circuito, né? Para quê? Para que seja desligado e venha resfriar o motor nesse caso, né? Então aqui a 2 é falso. 3. O quebra-circuito difere de um fusível no fato de interromper rápido o circuito, podendo ser religado, enquanto que um fusível se rompe e precisa ser substituído. Essa aqui é verdadeira, né? Na 1, no fusível, quando há a queima do fusível, há o descarte. Eu vou jogar fora o fusível, não consigo reaproveitar. Eu tenho que colocar outro novo. No quebra-circuito, não. Eu consigo, ele desliga, depois eu vou lá e ligo ele de novo. Né? Parecido com o disjuntor. Né? A4. Opa, apertei sem querer. A4. O protetor térmico é destinado a interromper o circuito e o fluxo de corrente quando esta exceder um valor pré-determinado. Não, essa aqui é a definição de quebra-circuito. Né? Então, ali foi só trocada a definição de quebra-circuito e de protetor térmico. Então, essa 4 aqui é falsa. Então, correta está a número 1, desculpa, a número 1 e a número 3, que nos dá a letra A. Certo? 11. 12. Este protetor térmico pode ser comparado com o cebolão de um carro. Cebolão de um carro. Agora me pegou. Cebolão de um carro. Gustavo, eu não consigo te responder que essa palavra cebolão de um carro, eu não consigo, não me vem à cabeça como ele é agora, tá? Eu vou pesquisar, faz assim, ó, pessoal. Até no começo da aula eu fiquei de dever colocar aqui para vocês. Ó. Apareceu alguma dúvida que eu não consegui responder aqui hoje? Manda e-mail aqui para mim. Ó. Esse e-mail é meu, é e-mail particular, ó. Tá? Opa, é ao contrário, é CAE100, não é 100, CAE100. Que eu fiquei lendo ali com vocês e acabei digitando errado.
cae100@yahoo.com.br. Vocês colocam ali para mim essas dúvidas que eu não souber responder, porque eu vou pesquisar o que é o cebolão, para eu dizer se realmente ele é um protetor térmico ou não, tá? Aí eu consigo te dizer se ele é um cebolão, que essa palavra cebolão agora me foge. Pessoal, vamos continuar aqui, ó. Sobre dispositivos de controle de circuitos, observe as afirmações abaixo. Primeiro, as chaves ou interruptores controlam o fluxo de corrente elétrica na maioria dos circuitos elétricos de aeronaves. Essa afirmação é verdadeira. Segundo, chaves push-button são chaves que têm um contato estacionário e um contato móvel, que é fixado no botão de apertar. Essa afirmação também é verdadeira. Terceiro, o microswitch é usado como chave de controle para prover acionamento automático de trens de pouso, motores, atuadores e similares. Essa aqui também é verdadeira. E a última, a chave relé é usada para controle remoto de circuitos de grande corrente. Também é verdadeira. Todas as afirmações aqui são verdadeiras. Então, é a letra D. 13. Sobre o multímetro. Questão fácil e simples. Sobre o multímetro, observe as afirmações abaixo. Primeira, pode medir tensão, corrente e potência elétrica. Isso, o multímetro ele não pode medir potência, ele mede resistência elétrica, né? O que mede a potência elétrica seria um watímetro, que é um equipamento mais difícil da gente encontrar aí, né? Porque a potência elétrica às vezes ela pode ser calculada. Posso calcular a potência elétrica como? Descobrindo a tensão, descobrindo a corrente, né? Ou descobrindo a resistência. Eu encontro já a potência elétrica. Então essa primeira aqui, ela é falsa porque o multímetro ele não mede a potência elétrica, ele mede a resistência elétrica. Então é falso. Segundo, pode medir tanto corrente alternada como corrente contínua. Perfeito, verdadeiro. Terceiro, pode medir apenas tensão alternada. A gente acabou de ver que pode medir também tensão contínua. Então essa aqui é falso. Quarto, pode medir corrente, resistência e tensão elétrica. Isso aí está verdadeiro. Então, as corretas são a 2 e a 4, que dá a letra B, né? Letra B. Para quem nunca viu um multímetro, né? Quem nunca viu um multímetro, aconselho a procurar um numa loja, comprar, porque não é dinheiro jogado fora. Então, o multímetro, para quem vai trabalhar com manutenção de aeronaves, vai ser um fiel escudeiro, aí, vamos colocar assim, né? Ele vai estar sempre acompanhando aquele que for fazer manutenção em qualquer aeronave. 14. Sobre análise e pesquisa de defeito em circuito básico, observe as afirmações abaixo. Agora sim a gente vai falar um pouquinho de análise de defeito, né, no circuito. Vamos ver se ele vai falar do fusível aqui, que a gente já tinha comentado antes. Vamos lá. O curto-circuito é um caminho de baixa resistência, provocando alto fluxo de corrente, que causa queima ou danifica os condutores ou componentes. Essa aqui é verdadeira. Segundo, para encontrar o componente aberto de um circuito aberto, procuramos sinais de abertura de algum componente, como fusíveis abertos. Então, às vezes está lá, o fusível está aberto, então ele já diz que o circuito ele pode ser um circuito aberto. O que é um circuito aberto? É que não está passando corrente elétrica. Outros sinais, componentes queimados, solda rompida e etc. Isso aqui é verdadeiro. A descontinuidade é o estado de ser contínuo ou conectado junto. Olha a incoerência, né? A descontinuidade é o estado de ser contínuo. Refere-se a um circuito não aberto. É falso, né, pessoal? O que é isso? É a continuidade, né? Então, essa aqui é falsa. Na 4, a gente também tem essa mesma incoerência. A continuidade é o oposto de descontinuidade. Opa, isso aqui não. Desculpa. A continuidade é o oposto de descontinuidade. Aí, beleza. Indicando que o circuito está interrompido. É ao contrário, né, pessoal? A descontinuidade é o oposto da continuidade, indicando que o circuito está interrompido. Eu só posso ter um circuito interrompido se eu tiver descontinuidade, né? Se eu tivesse continuidade, indicaria que o circuito está
funcionando, né? Ele tem fluxo, ele seria um circuito que não teria problema para a gente, não teria manutenção para fazer, né? Então essa aqui é falsa. Então as afirmações corretas são a 1 e a 2, que dá para a gente a afirmação, a letra C, 1 e 2. Próxima. Opa. Sobre indutância e capacitância. Observe as afirmações abaixo. A indutância é a propriedade de uma bobina de se opor ao fluxo de corrente através de si mesma. Verdadeira. Os indutores são utilizados para adiantar a corrente elétrica em relação à tensão elétrica. Verdadeira. A capacitância é a propriedade de um circuito de se opor a qualquer variação de tensão elétrica no circuito. Também está verdadeira. Os capacitores são utilizados para atrasar a corrente elétrica em relação à tensão elétrica. Também é verdadeiro. Com relação às afirmações acima, são verdadeiras todas as afirmações, né? A indutância e a capacitância são duas propriedades de alguns elementos de um circuito que também causam uma impedância, ou seja, uma resistência ao circuito. Só que essa resistência não é uma resistência que a gente pode determinar como é determinada a resistência de um resistor, né? A gente tem que verificar lá se é uma indutância ou se é uma capacitância que vai também gerar, além de uma resistência, um adiantamento ou um atraso na tensão elétrica. Então, olha só, além de causar uma resistência, a gente também vai ter uma variação no fluxo da tensão, certo? Então, é sempre bom a gente ter isso aí colocado. 16. Sobre a lei de Ohm para circuitos de corrente alternada, observe as afirmações abaixo. Primeiro, a resistência elétrica em um circuito é composta exclusivamente por indutores. Não, né, pessoal? Por resistores. Então, essa aqui é falsa. Indutores e capacitores criam uma oposição ao fluxo de corrente elétrica em um circuito, denominados de reatância indutiva e capacitiva, respectivamente. Essa aqui está verdadeira. Terceiro, o efeito combinado de resistência, reatância indutiva e reatância capacitiva forma a oposição total ao fluxo de corrente num circuito de corrente alternado, sendo chamada de impedância verdadeira. A relação entre resistência, reatância e impedância pode ser ilustrada por um triângulo retângulo. Isso aí tem lá no livro texto, tá, pessoal? Isso eu peço para que vocês deem uma olhada lá. Essa aí também é verdadeira. Aqui, correta, então, seria a letra B de bola, 2, 3 e 4. 17. Sobre a lei de Ohm para circuitos de corrente alternada, observe as afirmações abaixo. O transformador é um equipamento capaz de apenas diminuir o nível de tensão elétrica, sendo que existem duas classes de transformador, TP e TC. Essa palavra apenas, né? Capaz de aumentar e diminuir o nível de tensão elétrica, sendo que existem duas classes, TP e TC, né? Transformador de potência e transformador de corrente. Então, essa aqui é falsa. Segundo, o fator que determina se um transformador eleva ou reduz tensão ou corrente elétrica é a proporção de espiras. Isto é, a relação entre o número de espiras do enrolamento primário e do secundário. Isso aqui está verdadeiro. Terceiro, além da perda de energia provocada por acoplamento imperfeito, os transformadores estão sujeitos a perdas do ferro e do cobre. A perda do cobre é causada pela resistência do condutor, envolvendo as espiras da bobina. Existem dois tipos de perda do ferro, por histerese e por eddy current. Essa aqui também está verdadeira. Com relação às afirmações acima, são verdadeiras então a 2 e 3, que nos dá a letra A. Né? 18. Sobre os componentes eletrônicos. Observe as afirmações abaixo. Pessoal, vocês estão vendo que a gente não consegue, em uma hora aqui, falar detalhadamente todos os componentes, né? Que a gente poderia falar num laboratório, alguma coisa assim, né? Então, a parte que eu coloco aqui mais para vocês é mais a parte conceitual, né? Para a gente tentar identificar aqui os componentes, o que cada componente faz, mas infelizmente não tem como mostrar numa parte, no laboratório, como a gente conseguiria, né, o funcionamento de cada componente desse, né, o que eles influenciam no circuito. Então vamos continuar aqui. Ó. 18. Sobre os componentes eletrônicos, observe as afirmações abaixo. Primeiro, as válvulas eletrônicas
construtivamente se assemelham aos transformadores, porém são utilizados para converter sinais contínuos ou de baixa frequência em sinais contínuos ou alternados de maior potência. Esses seriam os amplificadores magnéticos, né? As válvulas eletrônicas, elas lembram mais uma lâmpada, né, do que um transformador. Então, essa aqui é falsa. 2. Os filtros foram desenvolvidos para equipamentos de radiotransmissores como amplificadores para controlar tensão e a corrente elétrica, como osciladores para gerar sinais de áudio e radiofrequência e como retificadores para converter corrente alternada em corrente contínua. Essa aqui não são os filtros, essa aqui são as válvulas, né? Hoje as válvulas eletrônicas elas estão em desuso, mas ainda se fala um pouquinho ali, né? Às vezes tem algum equipamento que traz válvula. E o terceiro, o retificador é um componente eletrônico que tem a mesma performance de uma válvula a vácuo, porém é muito pequeno, leve e não requer aquecimento. Esse não é o retificador, esse é o transistor, né? Esse transistor, ele na verdade são vários diodos, né, em um único componente. Então essa aqui ela é falsa, que nos dá a letra D, né? Todas as afirmações são falsas. Fechou, pessoal. 19, não tem 19. Então, fechou aqui, ó. 9 e 10. Olha só, 9 e 10. Vamos lá, pessoal. Pergunta do Bruno. Válvula a vácuo e válvula eletrônica são a mesma coisa? Vamos lá. Onde é que a gente viu aqui? Válvula a vácuo. Válvulas eletrônicas construtivamente se assemelham aos transformadores. Não, né? A gente viu que as válvulas eletrônicas foram desenvolvidas para equipamentos de radiotransmissores, como amplificadores, para controlar a tensão e a corrente elétrica, como osciladores para gerar sinais de áudio e radiofrequência e como retificadores para converter corrente alternada em corrente contínua. As válvulas a vácuo, a válvula a vácuo, acho que ela não tem aqui, né? Vamos ver aqui. Amplificador, válvulas eletrônicas. Não, ali é o transistor. A válvula vácuo, ela não é exatamente igual à válvula eletrônica. Agora, o que diferencia uma da outra especificamente? Agora você me pegou, Bruno. O que vai diferenciar uma válvula eletrônica de uma válvula a vácuo? Eu vou anotar isso aqui. Ô, Bruno, qual que é o teu e-mail aqui para eu te mandar o e-mail depois, explicando aqui a diferença de um para outro? Não é a mesma coisa, tá? Elas são e têm funções diferentes. Agora, te dizer qual que é, eu não sei. Oi, Vitor, não terá outra webconferência de eletricidade básica. Sentiu falta de alguma coisa aqui, de algum conteúdo? brunolescano@gmail. Deixa eu anotar aqui, Bruno. Vou anotar junto a pergunta também. Beleza, Bruno. Vou ficar te devendo essa, mas amanhã eu já te respondo. Certo? Aqui foi uma. Vamos ver se tem mais alguma dúvida que eu consigo tirar aqui. Ó, o Gerson vai ajudar a gente. Ó. Válvula de vácuo é totalmente diferente. É diferente, Gerson, mas consegue lembrar o que, que ela faz, né? Eu queria tentar achar o que, que ela faz de diferente da válvula eletrônica. Conheci a válvula vácuo, onde é utilizada em amplificadores de guitarra. Amplificadores de guitarra. Tu vai ampliar também a corrente. Agora, o que, que vai diferenciar o funcionamento dela de uma válvula eletrônica? Tem que pesquisar. Agora de cabeça não vou lembrar.
Cálculo de resistores. Tem bizu? Como assim, cálculo de resistores? Tem bizu? Que eu não entendi, Felipe. Se puder explicar para a gente. Se aqui pudesse, deixa eu ver se aqui acessa a internet aqui para ver essa questão da válvula. Eu estou dentro de uma cabine aqui, pessoal, fechadinho. Não sei se vai pegar a internet aqui para eu conseguir ver a válvula a vácuo. Não tem sinal de internet. Que maravilha. E se eu não sei se eu sair aqui do programa aqui para acessar a internet vai sair do vídeo, né? Então, eu prefiro mandar por e-mail a resposta para ti, tá, Bruno? Para a gente ver. Vamos ver. Se eu poderia passar apenas as respostas do Vitor pedindo aqui, né? A resposta do exercício do fórum para ver se estamos no caminho correto. Vitor, eu não tenho, não sou eu que controlo o fórum, quem controla é o professor tutor, né? O professor tutor é que tem acesso ao fórum. Eu não tenho acesso a esse fórum. Aí eu não tenho como te dizer aqui as respostas do exercício, né? Uma vez que eu nem tenho acesso ao exercício. Não sei qual exercício foi encaminhado para vocês. Mas façam o seguinte, ó, Vitor. De novo, vou colocar aqui meu e-mail. Vamos fazer essa parceria a gente aqui, ó. Manda para mim um exercício que eu vou dar uma olhada, tá? Manda para mim um exercício que eu vou dar uma olhada e te digo, tipo, pelo menos eu faço, nem que eu faça um videozinho, descreva alguma coisa, eu faço um texto descrevendo, ó, tem que seguir esse caminho, sair aquele caminho, dou uma explicação melhor, tá, pessoal? Quem tiver essas dúvidas, manda no meu e-mail ali que eu consigo dar uma olhada, certo? Bate lá um print da tela do exercício e manda no meu e-mail, ok? Não vou passar o WhatsApp aqui para vocês, que senão eu não durmo, né? Pessoal, mais alguma dúvida aí que a gente pode tentar sanar agora? Ainda não. Deixa eu voltar aqui. O Gerson colocou: a válvula de vácuo é totalmente diferente, que trabalha com pressão. Ela trabalha com pressão. Gerson, se quiseres mandar um e-mail para mim também, a gente também faz essa discussão lá no e-mail, certo? Que daí a gente consegue. Eu não estou lembrando da válvula de pressão agora, não me vem a imagem dela na cabeça. A mesma coisa o cebolão, talvez eu conheça o cebolão por outro nome, né? Para vocês é cebolão, para mim talvez seja outro nome. Essas duas coisas que eu tenho que ver. Então me mandem e-mail, porque senão não tem contato de vocês, eu só tenho contato do Bruno que mandou ali. A prova da ANAC é nessa linha da webconferência. Bruno, também estás me fazendo uma pergunta que eu não sei te responder, né? Se a prova da ANAC, eu nunca fiz a prova da ANAC, né? Eu não tenho acesso a ela. Então eu não sei te dizer se é essa mesma linha da webconferência. Até um pedido meu já antigo aqui para a coordenação do curso, para que eu tenha acesso às provas que vocês fazem, que daí eu às vezes consigo preparar a aula em cima das provas também de vocês, mas eles não, né, não passam para a gente. Mas as provas que vocês fazem, as avaliações que vocês fazem no curso, no decorrer do curso, até a própria apostila, o livro-texto que vocês têm, né? Todos os livros textos e todas as avaliações que vocês fazem são textos e questões que condizem com a avaliação da ANAC, tá? Da prova da ANAC. Isso eu te garanto, porque eu já produzi um texto também aqui para a AeroTD, não no curso de mecânico de aeronaves, em outro curso, e eu tive que seguir todas as orientações da ANAC, um texto da ANAC que encaminhou para a gente também. Então, isso eu te garanto que é necessário seguir, certo? Pessoal, beleza? Mais um e-mail. Se vocês puderem mandar um e-mail, mandem vocês para mim um e-mail que eu agradeço.
Pessoal, 1h15 de aula. Podemos encerrar a aula? Senão a gente vai ficar aqui comendo dados aqui da gravação. Deixa eu bater foto do Gustavo aqui também do e-mail. Beleza. O Cid mandou aqui um link. Oh, legal esse link, Cid. aerosimulados.com.br. Não conhecia. Vamos pegar esse link aí que a gente dá uma olhada. Sempre bom essa troca de experiências. Valeu, Cid, Daisy. Pessoal, vocês estão mandando os e-mails aqui para mim. É mais fácil vocês entrarem agora ali depois, mandar um e-mail para mim do que eu ficar batendo foto aqui de todo mundo. Senão eu não vou bater foto aqui, vou deixar alguém para trás. Então, vocês mandam um e-mail para mim e a gente consegue daí, né, responder todos. Façam essa gentileza para mim, por favor. Senão eu não vou conseguir bater foto de todos os e-mails aqui e ler o restante do chat. Ó, o Júlio está ajudando a gente com o cebolão. O cebolão é interruptor de... Opa! Passou aqui, deixa eu voltar. O cebolão é um interruptor de temperatura. Ele possui uma mola dentro dele que se move conforme a temperatura aumenta até fechar o contato que irá acionar o relé do eletroventilador. Um interruptor de temperatura. Ele possui uma mola dentro dele que se move conforme a temperatura aumenta. Pois é, eu tenho que ver como é que essa temperatura... O que que faz, né, essa mola acionar? Né? Isso que a gente tem que ver, para ver se o mecanismo é o mesmo de um protetor térmico. Né? Aqui já está dizendo que é um interruptor de temperatura. Ele vai interromper se a temperatura... Isso aí é o efeito, né? Mas agora, como que é o acionamento dele? A gente tem que ver isso. Valeu, Bruno. Eu agradeço aí a paciência. Desculpa eu não conseguir tirar tuas dúvidas agora, mas prometo que eu te respondo amanhã. Tá certo? Pessoal, o cebolão é um eletromecânico. Um mecanismo eletromecânico. Uhum. Protetor térmico, ele é eletrônico. Né? Protetor térmico através de um sensor. A gente tem ali o sensor verificando a temperatura e ele faz o acionamento, acho que é eletrônico, não tem essa parte. Talvez esse cebolão seja mais rígido. Não sei, pessoal, deixa eu pesquisar, por favor. Tá certo? Deixa eu pesquisar que daí a gente faz uma discussão lá no e-mail. Tá? Se vocês quiserem, eu mando um e-mail para vocês todos. E aí, na hora que vocês responderem, vocês respondem para todos. Não respondem só para mim. E a gente cria um grupo de discussão. Vamos fazer assim? Vai ficar mais fácil para a gente tirar essas dúvidas aí do que agora eu ficar aqui pensando sem ter... ele é muito usado nos gols antigos. Opa, eu já tive um gol. Eu tenho um ainda hoje, né? Mas o gol antigo, que ele tinha um 96 motor AP, que carrão, hein? Não se faz mais carro como antigamente. Pessoal, vou encerrar aqui a aula, tá? 1h20 quase de gravação. E a gente precisa encerrar, senão daqui a pouco a Andresa me mata aqui. Valeu, pessoal. Boa noite. Me manda e-mail, que daí no e-mail a gente continua a conversa. Tranquilo? Um abraço a todos. Vamos jantar, que são 9h30. Até mais.